Boa noite. A medicação que nós vamos estudar agora é a Abraxane. A equipe é composta por Alina Canidé, Henrique Figueiredo, Jaiana Lima, Pedro Henrique Aragão e Rebeca Silva. É uma medicação que faz parte do grupo farmacoterapêutico de agentes antineoplásicos. Seu princípio ativo é o Plactaxel ligado à albumina, que possui uma boa atividade contra o câncer ovariano avançado, contra metástase de câncer de mama, resultados muito positivos contra o câncer de pulmão não pequenos, quando administrado com cisplatina. Em combinação com gencitamina, é indicado para o tratamento de primeira linha com pacientes com adenocarcinoma de pâncreas metastáticos. Em abril de 2017, a Anvisa emitiu uma nota para ressaltar a importância do uso seguro da Abraxane. Ela fala o seguinte, que a Abraxane ela não pode ser substituída por outras formulações de Plactaxel, pois a Abraxane é um medicamento livre de solvente com nanopartículas de Plactaxel ligada à albumina, que possui propriedades funcionais substancialmente diferentes em comparação com aquelas de formulações de Plactaxel em solução, melhorando os efeitos quimioterápicos, aumentando a absorção e a biodisponibilidade do princípio ativo no tumor e reduzindo reações de hipersensibilidade relacionadas ao solvente e outras toxicidades associadas. A indicação de posologia aprovada para a Abraxane são diferentes de outras aplicações contendo Plactaxel. A Plactaxel, ela também está disponível de forma sintética quanto quimicamente modificada. Esses fármacos eles sofrem biotransformação hepática pelo sistema CYP450 e são excretadas pelo sistema biliar. Não é necessário ajuste de dose em pacientes com insuficiência renal, mas esta deve ser reduzida em pacientes com disfunção hepática. Mecanismo de ação. O Abraxane pertence ao grupo dos antineoplásicos e atua nessa patologia como inibidor mitótico, de modo a impedir que as células cancerosas se multipliquem e, por consequência, morram. Nessa ilustração, vemos o processo de mitose na imagem A e a mitose bloqueada pelo paclitaxel, princípio ativo do Abraxane, na imagem B. No processo da mitose, os cromossomos são centralizados nessa região chamada placa metafísica pelo fuso mitótico, que são essas estruturas em forma de feixes escuros. Esse fuso mitótico é formado por estruturas denominadas microtúbulos, compostas por tubulinas alfa e beta, que são proteínas que se unem em dímeros, formando os polímeros que constituem a estrutura. Após essa centralização, o fuso mitótico se dissolve, separando as cromátides irmãs, que são atraídas aos polos opostos da célula. Após esse processo, ocorre a telófase, no qual a célula se duplica de forma idêntica. Na imagem B, vemos a mitose bloqueada pelo paclitaxel. Como ação, o fármaco liga-se à beta-tubulina, que junto à alfa-tubulina forma os microtúbulos do fuso e impede que essas estruturas se despolimerizem, se dissolvam, tornando-as estáveis e com produção excessiva. Não ocorrendo a separação das cromátides irmãs, não ocorre anáfase e, por conta disto, a célula não se multiplica e morre. O paclitaxel também age nas células saudáveis, causando os efeitos colaterais do medicamento. Por isso, a utilização da nanotecnologia aplicada à albumina como veículo transportador do princípio ativo é de extrema importância na terapêutica, conferindo maior hidrossolubilidade ao paclitaxel, permitindo a concentração maior deste princípio ativo no tumor, aumentando a sua ação e reduzindo a exposição ao tecido normal do fármaco livre, aumentando sua permeabilidade. Boa noite, meu nome é Pedro Henrique. Eu vou estar falando da tecnologia farmacêutica envolvida, nanopartículas. Quando um medicamento ou uma molécula biologicamente ativa é administrado de maneira convencional, no caso de comprimidos e injeções, esse medicamento ele é rapidamente liberado no ambiente biológico e o seu comportamento irá depender de sua estrutura química. Essa estrutura é o que vai determinar as propriedades fisicoquímicas da molécula ativa, no caso a lipofilia
e a ionização. Um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco, que é a lipofilia, e a ionização é o processo por meio do qual um átomo ou uma molécula perde ou ganha elétrons para formar íons. E isso irá condicionar a absorção pelas membranas e distribuição no organismo. A partir de suas moléculas, a droga consegue atingir tecidos que, respectivamente, estão doentes, porém, ao mesmo tempo, atingem tecidos saudáveis, o que irá induzir aos efeitos indesejáveis ou secundários. No entanto, quando a molécula ativa de um fármaco é administrada na forma de nanopartículas, suas propriedades físico-químicas que irão determinar a sua distribuição da nanomedicina no corpo e sua concentração no local de ação. Então, quando essa região que está afetada, onde está o organismo estranho, essas nanopartículas portadoras de drogas devem controlar a liberação do seu conteúdo, e isso irá evidenciar uma menor possibilidade de efeitos colaterais e uma elevação terapêutica das moléculas em questão. Vale ressaltar também que essa abordagem evidencia a importância de novos medicamentos visando a cura e prevenção do câncer. As nanopartículas existem também as nanopartículas que incorporam ligantes em suas estruturas e têm sido estudadas como forma de vetores seletivos do câncer. E sendo o ligante mais estudado, o do ácido fólico, devido a uma superexpressão significativa dos receptores de folato de tecido tumoral. Vários fármacos quimioterápicos têm sido encapsulados nesses sistemas. Exemplo, o paclitaxel, o docetaxel e a doxorubina, o que irá melhorar a citotoxicidade para as células cancerígenas quando comparadas a essas nanopartículas sem esses ligantes. Vale ressaltar também que estudos in vitro a partir de nanopartículas carregados com plasmídios estão confirmando uma transfecção bem sucedida. Esses plasmídios são pequenos segmentos de DNA circular com a replicação independente. Já a transfecção é o processo de introdução intencional de ácidos nucleicos nas células. Já os estudos em vivo constatou que evidências de acúmulo de nanocarreadores resultou em diminuição de tecidos lesados com câncer. Esses carreadores têm como função transportar as substâncias para células alvos cancerígenas. Isso vai evidenciar em um efeito melhor quanto ao tecido lesado, ou seja, ele vai direcionar o efeito daquela substância diretamente para a célula cancerígena afetada, para o tecido afetado. Os nanocarreadores também traduzem uma redução na toxicidade dos efeitos adversos de moléculas atívidas encapsuladas e têm sido usados lipossomos e nanopartículas poliméricas também no caso de tratamento das nanopartículas. Dando continuidade, eu vou falar sobre o mecanismo das nanopartículas do Abraxane. O Abraxane ele é um produto nanotecnológico que consiste em nanopartículas poliméricas. Ele foi aprovado em 2005 para uso clínico correspondente a nanopartículas de albumina que foram processadas por emulsificação de alta pressão, e essa tecnologia foi desenvolvida pela American Bioscience Incorporation. Essa é uma corporação que ela fica localizada em Nova York e pôde desenvolver esse novo medicamento. O AB007, conforme o código do medicamento, ele é uma nova formulação do paclitaxel
ligado à albumina, com 130 nanômetros de partículas livres de qualquer tipo de solventes. Ele é usado como uma suspensão coloidal, derivada da formulação liofilizada de paclitaxel, e albumina sérica humana, diluída em solução salina a 0,9%. Em detalhes, essa albumina sérica humana, ela estabiliza a partícula do fármaco em um tamanho médio de 130 nanômetros, o que evita qualquer risco de obstrução capilar e não requer nenhum sistema de infusão, que anteriormente ele era específico para a medicação de esteroides antihistamínicos, era necessário antes da infusão. A albumina, ela foi colocada porque ela possui várias características que torna veículo de drogas e ela é muito atraente em oncologia. Por quê? Ela é uma transportadora natural de moléculas hidrofóbicas endógenas, como vitaminas, hormônios e outras substâncias plasmáticas, que são insolúveis em água. Elas são ligadas de maneiras reversíveis e não covalentes. Além disso, essa albumina pode ajudar na transcitose endotelial de constituintes plasmáticos, que não são ligados a proteínas, principalmente através da ligação do receptor da glicoproteína 60, que é chamado GP60, na superfície celular. Nessa imagem, ela mostra mais ou menos o mecanismo que ocorre no fármaco. Esses cilindros em vermelho, eles são representados pela essa GP50, enquanto a albumina está representado por esses círculos vermelhos. Eles se ligam em um complexo conhecido como proteína albumina, e ele induz a internalização, da membrana e vai ser mediada por uma proteína conhecida como caveolin, que ela é componente do plasma do endotélio vascular. Nesse painel 2, ele está mostrando essa proteína levando a invaginação da membrana e a internalização de moléculas de plasma livres. Já no painel 3, mostra a formação do complexo que mediam a transcitose e a deposição extravascular do seu conteúdo. Então, ele ajuda o fármaco a entrar de forma mais fácil na célula e isso torna o medicamento mais específico. Ele atua no local do tumor, o que proporciona a diminuição de efeitos adversos. No que diz respeito à quimioterapia, o paclitaxel, ele tem sido um dos medicamentos mais avaliados. Isso interfere na função das células cancerígenas. Ele estabiliza os microtúbulos e resulta na apoptose da célula tumoral. Essa nova formulação também do Abraxane, ele permitiu evitar a hipersensibilidade que era causada no Taxol por um excipiente utilizado, que também ele obrigava aos pacientes a recorrer ao uso de corticoides e antihistamínicos na pré-medicação. Outras vantagens que o Abraxane apresenta, ele melhora o transporte da molécula ativa a partir da corrente sanguínea e a concentração terapêutica também é melhor. Estudos pré-clínicos, eles evidenciaram que o AB007 ele tem uma menor penetração nas células tumorais, com atividade antitumoral aumentada em comparação com a dose do anterior Taxol. Entre outras vantagens, a gente conclui que a nanomedicina ela pode ser uma ferramenta muito adequada para gerar novos medicamentos, porém, há desvantagens que a gente pode citar: o processamento e a reprodutibilidade
dessas nanopartículas, bem como os aspectos relacionados à biocompatibilidade, resposta imune, segurança a longo prazo. E isso traz a necessidade de oferecer para a sociedade uma terapia cada vez mais eficaz, de baixo risco, e isso oferece à nanomedicina um futuro brilhante. Ela é muito útil para a administração de compostos de origem biotecnológica e a estratégia de vacinação, administração de medicamentos de alto risco. E já existem atualmente várias pesquisas relacionadas a isso, e a gente espera que cada vez tenha novos fármacos, com isso, cada vez mais aprimorados, buscando sempre o melhor tratamento para o paciente.